Olá, saudações a todos, mais um vídeo no canal. E este vídeo tem como objetivo apresentar a prestação de contas de cada candidato à presidência da República. Eles são obrigados, através de lei, a apresentarem suas contas de campanha para a Justiça Eleitoral. Eu sinalizei os principais pontos de cada candidato para que não fique muito chato, porque se eu for fazer uma análise completa da prestação de contas de cada um, precisaria pelo menos de 2 horas de vídeo, e além disso ficaria muito maçante, uma lista de doadores, lista de despesas. Então eu selecionei o principal ponto de cada um. É importante lembrar também que eu estou com o computador aqui atrás, impossível lembrar todos os números. Na descrição do vídeo vai estar um link para esse resumo que eu fiz, para que vocês possam ver com maiores detalhes, e também link para o site do TSE. Fiz em ordem alfabética, conforme está no site do TSE. Então vamos começar. Álvaro Dias, ele conseguiu um total de 5.300.000 recursos. Estou aqui arredondando os valores, se quiserem saber exatamente até os centavos, está no link abaixo. Então 5.300.000 reais de recursos. A maior fonte de recursos foi justamente a Direção Nacional do Podemos, partido dele, que contribuiu aí com fechados 3.200.000, que corresponde a 60% do que foi arrecadado. A maior doação de pessoa física, isso é bem interessante, foi de Oriovisto Guimarães, que foi candidato ao Senado, inclusive foi eleito. Ele doou 1.750.000 reais para a candidatura do Álvaro Dias, que correspondeu a 33% de tudo que ele arrecadou. O maior gasto foi com a Mais 55 Comunicação e Marketing Limitada, que fez o programa eleitoral, gastou 3.700.000 reais, 65% do que ele gastou foi com essa empresa, que na minha opinião não fez um bom trabalho, não gostei do programa eleitoral dele, inclusive graficamente muito fraco. A concentração de despesa, a maior foi a produção de programa de rádio, televisão ou vídeo, no total de 4.629.000 reais, ou seja, 82% do que ele gastou na campanha foi com produção de programa de rádio, televisão e vídeo. O custo total da campanha foi de 5.667.000 reais. Então ele acabou gastando mais do que arrecadou, mas não deixou nenhuma dívida, segundo o site do TSE. O segundo candidato, Cabo Daciolo, ele arrecadou R$ 9.930,26. Todo o dinheiro arrecadado foi através de vaquinhas virtuais, 100%, em 2 sites. É bem interessante a prestação de contas dele, porque o maior gasto também foi com vaquinhas virtuais, não teve doação de pessoa física, nem ele doou para a própria campanha. E a maior concentração de despesas da campanha foi com a taxa de administração de financiamento coletivo desses 2 sites que arrecadaram dinheiro para ele. 100% foi com isso, o que totalizou um custo final de campanha de R$ 808,92. Então conseguiu ainda ter, digamos, um lucro de cerca de R$ 9.000 reais com a campanha. Ciro Gomes, aí os valores começam a crescer. Total de recursos R$ 22.400.000. A maior fonte de recursos foi o Diretório Nacional do PDT, que doou R$ 21.680.000, que corresponde a 96% de tudo que ele arrecadou. A maior doação de pessoa física foi de Gerardo Rodrigues Bezerra. Eu pesquisei, é um empresário, doou R$ 400.000 reais, que equivale a aproximadamente 2% do valor de tudo que foi arrecadado. O maior gasto foi com a MPB, Estratégia de Criação Limitada, gastou R$ 3.800.000 reais, o que equivale a 31%. E a concentração de despesa maior foi a produção de programa de rádio, televisão ou vídeo, no valor de R$ 3.750.000 reais, o que corresponde a 31% de tudo que ele gastou. O custo final da campanha foi de R$ 12.200.000 reais, então conseguiu gastar 10 milhões a menos do que arrecadou. O seguinte é o Emael. Total de recursos R$ 850.000 reais, praticamente tudo da Direção Nacional do Democracia Cristã, o partido dele. E aí vem um fato bem curioso. A maior doação de pessoa física para a campanha do Emael foi do próprio Emael. Doou R$ 350 reais, arredondando a 0% do que ele arrecadou. Mas ele doou para ele mesmo R$ 350 reais.
O maior gasto foi com a Maxan, ou Machan, serviço de marketing limitada, gastou R$96 mil, 45% dos gastos dele. A maior concentração de despesa foi com produção de programa de rádio, televisão ou vídeo, quase todos os candidatos foi isso. Gastou R$131 mil para produzir ali 8 segundos. Na verdade foram 2 programas só diferentes, ficaram repetindo ao longo de toda a programação. E o custo final da campanha foi de R$215 mil. Aí vamos agora para Fernando Haddad. Total de recursos, R$32 milhões e 200 mil. Foi quanto arrecadou a campanha. A maior fonte de recursos foi a direção nacional do PT, que contribuiu com 31 milhões 728 mil reais, o que dá 98% de tudo que o Fernando Haddad arrecadou para a campanha dele. A maior doação de pessoa física foi de Maurício Faria Dami Manzano. Não pesquisei quem é, porque a doação foi muito pequena, R$12 mil apenas. Doação pequena, sinceramente não pesquisei. O maior gasto foi com a rental locação de bens móveis limitada. Foram R$3 milhões gastos, 15% do total do que ele gastou. E o segundo maior gasto, bem interessante, esse eu coloquei, nos outros eu só botei o primeiro, eu botei o primeiro e o segundo. Foi com a OMA Assessoria em Pesquisa de Opinião. Gastou R$1.288.500, 6% do que gastou, com uma empresa de assessoria de opinião, provavelmente as que faz os trackings dos partidos. O partido maior contrata uma empresa só para fazer pesquisa. Enquanto a Globo contrata Datafolha, Ibope, o partido maior tem uma empresa que faz as próprias pesquisas para eles saberem se está crescendo, está caindo, se a estratégia está dando certo ou não. Só que eles não divulgam resultados, obviamente. A maior concentração de despesa foi a produção de programa de rádio, televisão ou vídeo, no valor de R$6 milhões e 300 mil, 31% foi gasto com isso. Aí uma curiosidade, mas o PT, você falou em maior gasto, rental, locação de bens imóveis, OMA, assessoria de pesquisa e opinião, mas e a empresa que o PT contratou para fazer programa de rádio e televisão? Ao que parece, o próprio PT tem uma equipe, então não contratou, foi o único partido que não contratou ninguém para fazer programa de TV, o próprio PT já tem estrutura, já fez. Custo da campanha do Fernando Haddad, R$20 milhões e 500 mil. Então arrecadou 32 milhões, já gastou 20 milhões e 500 mil, ainda vai gastar mais no segundo turno. O Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad é parcial. Geraldo Alckmin, esse é recordista. Total de recursos 53 milhões 862 mil. Maior fonte de recursos foi a direção nacional do PSDB, que repassou para ele 53 milhões 168, 99% do arrecadado da campanha de Geraldo Alckmin foi o próprio PSDB. Não foi dos partidos, não, foi o próprio PSDB. Mesmo com aliança com vários partidos, foi ele mesmo o PSDB que doou. Maior doação de pessoa física, Maria Fernanda Greco Meneghel. Fui pesquisar quem é, porque eu não conheço, descobri que é uma empresária, salvo engano, de Piracicaba. Ela doou 50 mil reais, o que equivale a 1%. O maior gasto foi com a Comunica 4 Propaganda Limitada, gastou 18 milhões 800 mil reais para os programas de rádio e televisão, 34% do que ele gastou. E a concentração de despesa maior foi justamente com a produção de programa de rádio, televisão ou vídeo, totalizou 19 milhões de reais. Custo total da campanha 56 milhões de reais, ou seja, ele gastou mais do que arrecadou, mas não tem nenhum débito em nome da campanha dele, quitou de alguma forma. Depois, Guilherme Boulos, total de recursos 6 milhões 150 mil. A maior fonte de recursos foi a direção nacional do PSOL, assim como os outros partidos também. Basicamente 6 milhões, 5 milhões 977 mil, ou seja, 97% do que o Guilherme Boulos arrecadou para a campanha foi do próprio partido. E a maior doação de pessoa física foi da Paula Lavigne, que doou 80 mil reais, o que equivale a aproximadamente 1% da campanha dele. Então a Paula Lavigne doou 80 mil reais para a campanha do Guilherme Boulos. O maior gasto foi com a Molotov Filmes e Produções Limitadas. Molotov, né? Bem interessante. Gastou 890 mil reais. Concentração de despesa maior foi com serviços prestados por terceiros, não foi com rádio e televisão, até porque 8 segundos, não, tinha um pouco mais, tinha 10, 11 segundos o pessoal, então não tinha muito como gastar mais realmente com televisão, tendo um espaço de tempo tão pequeno. 34%, 1 milhão e 700 quase, que gastou com serviços prestados com terceiros.
O custo final da campanha foi de 5 milhões de reais, então um pouco menos do que ele arrecadou. Aí vem um dos pontos maiores aqui do vídeo. Henrique Meirelles, total de recursos da campanha, 54 milhões cravado, 0000 mesmo. Aí vamos lá, maior fonte de recursos, ele mesmo, e só ele. 100% do dinheiro da campanha foi do Henrique Meirelles, 54 milhões de reais, mais ninguém. O MDB não botou um centavo na campanha, foi tudo no bolso do Henrique Meirelles. Maior doação de pessoa física, ele mesmo, 100%, 54 milhões de reais. Maior gasto foi com a D18 Produção de Filmes Limitada, 15 milhões de reais para programa eleitoral, e foi muito bem feito, na minha opinião. Eu gostei bastante dos programas do Henrique Meirelles, fizeram o que era possível fazer. A maior concentração de despesas foi com a produção de programas de rádio, televisão e vídeo, total de 25 milhões 871 mil. Custo da campanha 53 milhões de reais, 197, quase que alcançou os recursos que o próprio Meirelles botou do bolso dele na campanha. Então só ele nem recebeu nem doação, ninguém doou para o Meirelles, né? Ele não deve ter aceitado, botou dinheiro do próprio bolso, o MDB não botou um centavo, aí também é mais tranquilo de lançar candidato, né? Quando o candidato banca tudo sozinho. Próximo, Jair Bolsonaro, total de recursos 2 milhões 527 mil reais. A maior fonte de recursos foi a ExMobil Serviço e Participação Limitada. Não foi o partido o maior doador, foi essa empresa que doou 2 milhões 162 mil reais, o que equivale a 85% de tudo que ele arrecadou. Eu fui pesquisar, é uma empresa de financiamento coletivo. A maior doação de pessoa física foi de Gustavo Bebiano Rocha, o presidente do PSL, que doou apenas 10 mil reais para o candidato. O maior gasto foi com a Estúdio Eletrônico Assessoria, deve ser, e PROD, Produção de Cinema e Televisão Limitada, 525 mil reais. É muito mal gasto, né? Porque o programa dele tinha 8 segundos, sim, mas o programa dele basicamente foi uma câmera amadora de celular filmando ele no meio da multidão. Tinha até aquelas laterais ali, porque foi filmado inclusive em pé, né? E com um narrador de fundo falando. Gastou 525 mil reais com isso, foi muito mal gasto. Acho que foi até pior gasto do que o Álvaro Dias. Maior concentração de despesa, a produção de programa de rádio, televisão e vídeo, 660 mil reais gastou com aquele programa, né? No segundo turno, com certeza os números vão aumentar, porque ele vai ter gasto muito mais dinheiro. Custo final da campanha, 1 milhão 721 mil reais. É importante destacar que esse é o caixa 1 dos candidatos, né? Se teve caixa 2, não sei, mas o que está declarado, oficial, e o que eu estou mencionando, é o que foi declarado no TSE. João Amoedo, total de recursos 4 milhões 85 mil. Maior fonte de recurso foi a direção nacional do Partido Novo, 2 milhões e 200 mil, aproximadamente 55% do arrecadado foi do próprio Partido Novo. Maior doação de pessoa física foi de Pedro Luiz Ribeiro, doou 206 mil reais. Não consegui achar muita coisa quanto a ele, acho que é um próprio membro do Partido Novo. 5% então da campanha do João Amoedo foi desse Pedro Luiz Ribeiro. O maior gasto foi com a Type Brasil, qualidade em gráfica e editora, né? Não foi com nenhuma empresa de televisão que produz para televisão. Gastou 356 mil reais, total de 23% do que ele gastou. Concentração de despesa foi uma coisa meio complicada de observar, porque ele não colocou, como os outros candidatos, ele colocou, por exemplo, maior gasto foi baixa de estimáveis, recurso de partido político, que deu 679 mil reais. O segundo também foi baixa de estimáveis, recurso de partido político, total de 456 mil reais. Isso totaliza 53% do que ele gastou. E o terceiro veio com publicidade por materiais impressos. Então ele não colocou como os outros candidatos, ele colocou de uma forma um pouco diferente, está correto, nada de legal, gastou 23% com publicidade de materiais impressos. Aí eu fui buscar as empresas, porque ele colocou de uma forma um pouco mais, sem especificar as empresas. Aí eu fui buscar, e tem especificado, tem que ter, e estava lá. Aí é interessante, ele gastou 268 mil reais com fretamento aéreo, da empresa ACS Afretamento Aéreo Limitada, 17%, e ele gastou 102 mil reais, 721, 7% do que ele gastou foi com o Google, fazendo justamente impulsionamento, né, de campanha através da internet. Aí vamos a João Goulart Filho, simples,
não há prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. Não prestou contas. Depois eu falo mais sobre isso. Depois vamos a Marina Silva. Total de recursos, 7.379.000. Maior fonte de recursos foi a direção do próprio partido, a Rede de Sustentabilidade. Doou 6.110.000, 83% do que ela recebeu. O maior gasto de pessoa física, maior doação, perdão, de pessoa física foi Gisela Maria Moriot. Eu fui pesquisar quem é essa pessoa, é uma empresária. Ela doou 212 mil campanhas, 212 mil reais para a campanha da Marina, que equivale a 3%. O maior gasto foi com a JAH Brivilat Produtora, 1.690.000 reais aproximadamente, 29% foi gasto com isso. Na minha opinião, muito mal gasto. O dinheiro que a Marina colocou no programa eleitoral. Teve alguns programas eleitorais interessantes, outros que foram catastróficos, na minha opinião, muito falhos. Maior concentração de despesa, produção de programa de rádio, televisão e vídeo, 2 milhões de reais, 35% do que gastou. O custo da campanha foi de 5.744.000 reais, então ela gastou um valor menor do que arrecadou. E para fechar, Vera Lúcia, não há prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral, ela não prestou contas. Então vamos falar rapidamente sobre isso, o vídeo é longo mesmo, podia dividir em dois, mas achei melhor fazer logo de uma vez. Prestação de contas é obrigatória. A primeira parcial, ela deveria ter sido apresentada pelos candidatos entre 28 de julho e 2 de agosto. A segunda parcial entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A apresentação final das contas, os candidatos têm até 30 dias após o primeiro turno. Quem foi até o segundo turno tem 30 dias após o segundo turno. Então, todos os candidatos até 30 dias após o primeiro turno, especificamente até o dia 4 de novembro, tem que apresentar todas as suas contas. Já o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro, que foram para o segundo turno, vão ter até o dia 25 de novembro, vão ter 30 dias após o segundo turno. Repito, todas as informações que eu passei estão aqui abaixo, estão linkadas. Quaisquer dúvidas podem colocar nos comentários, que eu respondo. Espero que tenham gostado do vídeo, um pouco mais longo, mas bem interessante, algumas situações bem peculiares. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, caso não esteja ainda inscrito ou inscrita, e até o próximo vídeo.